Necropolítica. Quem decide quem deve morrer? Boa noite, está no ar o Jornal Psico News. Boa noite. Na edição de hoje, uma pauta urgente: necropolítica. Conceito criado pelo filósofo camaronês Achille Mbembe. O que é? Como se manifesta? E por que devemos falar sobre isso? Nossos repórteres fizeram um trabalho investigativo, conversado com especialistas e trazem um panorama completo. Acompanhe. Achille Mbembe. Vida, obra e contribuições teóricas. Vida e formação. Mbembe nasceu em 1957 na cidade de Jotelé, uma pequena localidade dos Camarões, na África Central. Sua infância foi marcada por um ambiente familiar de classe média e por uma sociedade em transformação, impactada pela colonização e pela luta pela independência. Seus pais, com o pai sendo funcionário público e sua mãe envolvida com questões domésticas e familiares, sempre o incentivaram à educação. A família estava ativamente envolvida com questões políticas e sociais, o que com certeza pode e influenciou seu interesse pelos temas do colonialismo e história africana. Em sua educação primária, Mbembe frequentou escolas católicas em sua cidade natal, um ambiente de educação formal que mesclava aspectos da cultura tradicional africana com o sistema de ensino colonial. Durante este período, mostrou-se um aluno destacado, com forte interesse por leitura e escrita. Esse início no sistema educacional francês foi fundamental para sua futura formação. Logo após terminar o ensino secundário, Mbembe se mudou para a França, onde iniciou seus estudos em História na Universidade de Paris I, também conhecido como Sorbonne. Posteriormente completou seu doutorado na mesma instituição e obteve sua habilitação em Ciência Política na Universidade de Sorbonne. Este período na França foi crucial para a formação intelectual do filósofo, que passaria a se aprofundar em temas como colonialismo, identidade africana e desigualdade social. Agora, conhecendo um pouco mais de Mbembe, vamos falar sobre a sua carreira acadêmica. Aqui ele iniciou sua trajetória com a sólida formação na França. Obteve o título de doutor em História pela Universidade de Paris, com uma tese voltada para os movimentos de resistência anticolonial no sul de Camarões, e posteriormente concluiu sua habilitação em Ciências Políticas na Universidade de Sorbonne, onde aprofundou suas reflexões sobre o poder, Estado e as heranças do colonialismo. A carreira docente de Mbembe teve início como professor assistente de História na Universidade de Columbia, em New York, entre os anos de 1988 e 1991. Logo em seguida, ele atuou como pesquisador sênior no prestigiado Instituto Brookings, em Washington, entre 1991 e 1992, onde concentrou-se em pesquisas de política internacional e desenvolvimento africano. De 92 a 96, ele foi um excelente professor associado na Universidade da Pensilvânia, também nos Estados Unidos, período em que sua produção acadêmica ganhou notoriedade no campo dos estudos pós-coloniais. Logo em seguida, em 1996, assumiu a direção executiva do CODESIA, Conselho para o Desenvolvimento da Pesquisa e Ciências Sociais na África, com sede em Dakar, Senegal. Esse posto foi fundamental para o avanço de fomentar projetos críticos sobre a democracia, colonialismo e modernidade na África contemporânea. Ao longo das décadas de 2000 e 2010, Mbembe foi professor visitante em importantes universidades norte-americanas, incluindo a Universidade de Califórnia, em Berkeley, a Universidade de Yale e a Universidade de Duke. Também atuou na Universidade de Califórnia, em Irvine. Essas experiências permitiram uma constante troca entre o pensamento africano
e os debates acadêmicos globais, consolidando sua figura como um dos principais intelectuais do Sul global. Desde 2012, Mbembe está vinculado à Universidade de Wisham, em Johannesburg, África do Sul, onde atua como pesquisador sênior de Wissern. Paralelamente, desde 2023, integra o corpo docente do Instituto de W.E.B. Du Bois de Pesquisa Africana e Afro-Americana, na Universidade de Harvard, uma das instituições de maior prestígio no mundo. Seus trabalhos mais recentes têm rendido diversos reconhecimentos internacionais. No ano de 2024, sim, ano passado, Mbembe foi laureado com o Prêmio Holberg, um dos mais importantes no campo das ciências humanas. Além disso, foi agraciado com doutorado honorários por universidades como a Universidade de Paris, na França, Catholic University of Leuven, na Bélgica, e a Universidade de Bergen, na Noruega. Por meio de suas atividades docentes, de pesquisa e publicação, Akili Mbembe consolidou uma carreira marcada pelo rigor teórico, pelo compromisso ético com os povos africanos e pela crítica contundente às formas contemporâneas de dominação racial, econômica e política. Agora que já conhecemos um pouco sobre a vida pessoal de Mbembe e sua carreira e trajetória, é fundamental ressaltarmos alguns dos trabalhos de Mbembe que tem essa filosofia tão contemporânea e que atua claramente nos tempos atuais. Outra obra que não podemos deixar passar se trata da Crítica da Razão Negra, que investiu a construção histórica e filosófica da figura do negro no pensamento ocidental, criticando a racialização da existência e os dispositivos coloniais do saber. Uma de suas obras mais contemporâneas se trata da Necropolítica, que desenvolve o conceito como forma de dominação baseada na gestão da morte, em oposição ao biopoder Foucaultiano, e aplica essa teoria ao contexto de guerra, apartheid, colonialismo e o neoliberalismo. Iremos aprofundar ainda mais esse conceito em breve. Para fecharmos esse retrospecto da vida de Mbembe, devemos ressaltar a influência de Michel Foucault em sua vida. Foucault foi uma das principais influências teóricas de Mbembe. Especialmente relevantes são os conceitos de biopoder e biopolítica. Que já entendemos como foi a formação de Mbembe, sua vida profissional, carreira e suas principais obras. A pergunta que fica: como está a situação atual de Mbembe? Akili hoje tem 67 anos e continua ativo no cenário intelectual global. Professor de História e Política em Windsor Institute for Social and Economic Research, vinculada à Universidade de Wissam, em Johannesburg, África do Sul, onde neste instituto desempenha um papel central na promoção de debates sobre democracia, decolonialidade, políticas do corpo e justiça social. Ao falar de necropolítica, precisamos entender a biopolítica de Michel Foucault. Para Akili Mbembe, a biopolítica e a necropolítica estão profundamente relacionadas, mas ele propõe a necropolítica como um avanço crítico e uma superação dos limites da biopolítica. Mas afinal, o que é a biopolítica? A biopolítica para Michel Foucault é o conceito que se refere às formas de poder que têm como objetivo controlar e administrar a vida dos indivíduos e das populações. Inicialmente, existia o poder soberano clássico, que se concentrava no direito de tirar a vida ou deixar viver. A morte era a forma mais visível e espetacular de poder, como por exemplo, execuções públicas, guerras e punições severas. O termo deixar viver significa que o soberano tolerava a vida daqueles que não ameaçavam o seu domínio. A vida das pessoas não era gerida, era simplesmente deixada acontecer, desde que não fosse uma ameaça ao trono. A partir do século XVIII, a biopolítica opera com o poder de fazer viver e deixar morrer.
Foucault descreve a transição desse poder soberano, fazer morrer ou deixar viver, para o poder moderno, a biopolítica, fazer viver ou deixar morrer. Ou seja, o foco do poder passou a ser controlar e administrar a vida. O poder se desloca para essa gestão da vida biológica, através de instituições como a medicina, a estatística, a higiene pública, os hospitais e a demografia no geral. O Estado e as instituições passam a intervir ativamente na vida, promovendo a longevidade e a produtividade. Entretanto, o termo deixar morrer sugere que aqueles que estão fora da lógica de utilidade e produtividade possam ser deixados à própria sorte, ou seja, não são mais executados como na soberania clássica, mas são abandonados, negligenciados, são invisibilizados. E isso inclui os pobres, marginalizados, os imigrantes, indígenas, os povos colonizados. E onde entra a necropolítica? Para Achille Mbembe, dialogando com Foucault, diz que o poder contemporâneo vai além da biopolítica. Ele não apenas gera a vida, mas produz ativamente a morte, como uma forma de governo, principalmente sobre as populações racializadas, sobre as populações pobres ou colonizadas. Ou seja, o Estado não apenas deixa morrer, ele faz morrer novamente, muitas vezes sobre a lógica do mercado, da segurança, da guerra ou da limpeza social. É a volta do poder de matar, mas agora em nome da vida da maioria. O colonialismo e os estados escravistas representam formas extremas de negar a liberdade e dominar corpos. Um dos modelos mais emblemáticos disso é o sistema plantation, um tipo de exploração baseado em grandes plantações que funcionavam com um trabalho forçado de pessoas escravizadas. Dentro desse sistema, o escravo perde 3 coisas fundamentais: o lar, o direito sobre o próprio corpo e o reconhecimento político. Isso tudo leva a uma espécie de morte social marcada por uma dominação total. Para Achille Mbembe, o colonialismo não é só sobre ocupar territórios, mas sim impor uma hierarquia racial que justifica o extermínio. É nesse contexto, nas colônias, nos regimes de apartheid, que surge uma forma específica de terror. O escravizado é tratado como se nem existisse, reduzido a uma simples ferramenta de produção. O conceito de racismo e de escravidão na necropolítica nos ajuda a enxergar as conexões com o presente, como o genocídio da juventude negra, o encarceramento em massa, a segregação nas cidades e a violência policial. Tudo isso revela como o Estado ainda decide quem pode viver com dignidade e quem é tratado como descartável, repetindo as mesmas lógicas coloniais de controle e exclusão. Para que esse terror se sustentasse, foi preciso organizar a guerra e criar uma certa ordem jurídica, ou seja, garantir que os estados tivessem o direito de fazer guerra. A partir disso, o Estado passou a ter o poder de matar em nome da paz, mas com métodos considerados civilizados. No fim das contas, o colonialismo não ficou no passado. Ele segue presente, atravessando as estruturas sociais e políticas de hoje, moldando quem tem ou não acesso a direitos básicos. Estamos aqui com a professora Paula Gabriela, doutoranda em Psicologia Clínica e mestra em Estudos Étnicos e Africanos. Se apresenta pra gente. Eu sou a Paula, sou psicóloga clínica, sou, mestre em estudos étnicos africanos, doutorando em psicologia clínica e cultura. Faço parte também, da Ampcinep, acho importante falar, que é uma associação nacional de psicólogos e pesquisadores negros. E já estive também na comissão, de raça do Conselho Federal de Psicologia, durante 2 anos. Hoje eu não faço parte, mas foi um período importante também, dentro desse tema das discussões raciais. Ou seja, não tinha outra pessoa pra gente chamar, A gente vai falar um pouquinho sobre a necropolítica, que é esse conceito muito importante que o Achille trouxe, E a gente já fez outras entrevistas, com outras pessoas e a gente viu como é um termo que é muito comum,
né, aqui na nossa sociedade, mas ele não é falado. As pessoas não sabem que é necropolítica certas coisas, né? E a gente queria escutar um pouco de você sobre esse tema. Eu acho que o conceito de necropolítica, né, ele é um conceito importante, porque o Achille Mbembe, ele é um filósofo que ele vai lá no Michel Foucault, que também é uma referência pra gente da psicologia, e aí ele aprofunda a discussão que o Michel Foucault faz de um conceito que é chamado de biopolítica, né, do poder. Então, é dizer que existe um poder do Estado sobre as nossas vidas, né? Então, existe uma soberania. O Achille Mbembe, ele vai pegar esse conceito e ele vai cunhar, né, vai conceituar a necropolítica. Ele vai dizer assim, olha, o maior poder que existe hoje é o poder, né, essa soberania, né, do Estado de poder controlar quem vive e quem morre. Mais do que isso, né, é de poder, né, ver quais são esses corpos, né, que há uma produção do Estado de condições de vida para que essas pessoas fiquem num lugar de fragilidade, num lugar, né, de vulnerabilidade. Então ele vai dizer assim, é uma política de morte, né, uma política que quando não oferece condições de vida, ou oferecendo condições de vida precária, né, encaminha essas pessoas para que essas pessoas, né, elas não sonhem, elas não trabalhem, para que essas pessoas, né, no final de tudo, né, sejam encaminhadas, né, para esse processo de morte. E, óbvio, a gente não está falando de pessoas aleatórias, né, a gente está falando de pessoas negras, pessoas periféricas, né, corpos que na nossa sociedade também, né, a gente vai vendo, né, quais são os corpos que são descartáveis e quais são os corpos que não são. Então, esse conceito, ele é um conceito, assim, importante para a gente poder fazer uma leitura política, né, das condições de vida, da realidade social, da própria elaboração das políticas, para a gente ver, será que a gente está produzindo vida ou se a gente está produzindo, né, morte? Quando eu não dou condições de uma pessoa ingressar na faculdade, de ter boas condições de vida, boas condições de moradia, para onde que eu tô, né, empurrando essa pessoa para precariedade? Eu não tô matando, né, essa pessoa, mas eu não dou condições para que ela possa viver bem. Então isso que é, né, a noção de necropolítica que ele vai trazer para a gente. Sim. E assim, ela sempre existiu, né? Sempre existiu. Mas quando veio a pandemia, Covid e tudo mais, a gente percebeu que ficou mais esclarecido, assim, né? Ficou mais estampado para a sociedade. Você concorda? Eu acho que para a gente falar da pandemia, né, e fazer essa relação com necropolítica, a gente precisa relembrar aqui no nosso contexto no Brasil, quem foi a primeira pessoa, o primeiro caso, né, que foi comunicado, né, de Covid, que foi de uma mulher negra empregada doméstica. As pessoas que ficaram fragilizadas, né, a gente precisa pensar, né, quem não podia parar de trabalhar? Quem, né, não tinha condições de cumprir as orientações, né, do isolamento, né? Então, é preciso, né, ficar cada um num quarto, manter uma distância mínima, mas quando a gente olha para a realidade da maioria da população brasileira, quem é que tem, né, condições dessa casa, né, de ter essa casa, de cumprir aquelas orientações que eram previstas, de ter seus direitos garantidos para poder, durante aquele período, né, poder cumprir esse isolamento, né, com condições dignas de vida. Então, quando a gente olha, né, e vai pensar a criação das periferias, das favelas, né, esses amontoados, né, que já nem é possível a gente pensar isolamento, porque muitas vezes dentro de uma estrutura, né, de periferia, a gente não tem esse afastamento, né, não tinha como se cumprir isso. Então, acho que tem várias camadas sobre como a população pobre, negra, periférica, ela está sempre fragilizada, né, ela está sempre dentro de uma política de morte mesmo, né, a necropolítica alcança essas pessoas. Então, eu acho que são muitas coisas, né, que a gente pode avaliar também com a pandemia, né? A questão financeira, quem foi impactado, quem é que trabalhava, né? A maioria das pessoas que trabalham em condições de ilegalidade, trabalhos que não são formais, ainda é a população negra. E aí, no contexto do isolamento, como que ficaram essas pessoas, né? Como que essas pessoas, né, se organizaram? Então, acho que são muitas camadas para a gente pensar, né? Desde a saúde,
né, essas mortes, as condições de vida, as condições de moradia, e o primeiro caso, né, que é a patroa, né, que estava cumprindo isolamento, preocupada com a saúde, mas que, né, a empregada doméstica precisa ir lá, porque num país, né, que escravizou, né, que sequestrou, né, que matou e não ofereceu, né, após a abolição, condições de vida para a população negra, a gente ainda tem o quarto de empregada, a gente ainda tem, né, a ama de leite, que é a babá, a gente ainda tem, né, a empregada que vai limpar a casa. Então, a gente ainda está numa lógica onde essas pessoas estão no contexto de precariedade, mais exposta à violência, mais exposta à pobreza, mais exposta à morte. Sim. E quando você trouxe esse assunto das pessoas que não podiam, né, parar de trabalhar, eu pensei muito naqueles que acabaram, né, pegando a doença e quando ia para o hospital não tinha o que fazer, né, não conseguiam ter atendimento. Como certas pessoas acabaram sendo priorizadas, fora outras. Talvez pela idade, isso é muito bom, porque tinha seus grupos de riscos, mas assim, muitas vezes a pessoa chegava na UPA e não conseguia ser atendida. Chegava numa UBS e não conseguia ser atendida, mas não porque não podia ou então não tinha algo para atender, mas também porque estavam dando prioridade às vezes para outros. Sabe, eu vi muitos casos de pessoas que tinham condições, que poderiam estar em hospitais, né, particulares, Sim. indo para a UPA, indo para a UBS, acabando ocupando o local de quem realmente estava necessitado, de quem não tinha condições de arcar, e estava ocupando esse local, né? Eu acho que a gente pode até ir bem antes, né, que a gente vive num contexto, né, que a maioria da população brasileira é pobre, né, tá ainda, né, numa região periférica. Aqui no contexto, né, de Brasília, a gente pode fazer, né, um mapa da cidade, entender quem é que mora no plano piloto, né, assim, qual é a cor, qual é a renda, como é o lugar. Então, a gente vai ver que é uma pequena parcela da população. Antes até de pensar, né, essa ida aos hospitais, a gente precisa pensar, né, quem é que tinha condições de comprar álcool? Quem é que tinha, né, condições de comprar uma medicação, né? Porque a gente está falando de situações de muita vulnerabilidade, né? Então, às vezes, a gente está fazendo uma discussão, né, de plano de saúde, né? Quem é que ia para a UPA, para o hospital, mas é quem estava comendo e quem não estava comendo na pandemia, né? Eu acho que é muito perverso, é muito cruel, né, a gente pensar, né, como esses impactos, né, como isso afetou majoritariamente, como as pessoas, né, voltando ainda para o necropolítica, a gente vê que as condições de vida da população, seja nos indicadores de saúde, de escolaridade, de trabalho, quando a gente vai olhar, quem está nas piores condições de vida é sempre a população negra, né? Então, acho que é isso que a gente precisa entender. Que estrutura foi essa? Quais foram as políticas que foram sendo organizadas que produziu essa condição de vida para a população negra? Então, majoritariamente, né, em situação de pobreza, né, e de vulnerabilidade. Isso é necropolítica, né? Isso é pensar, né, que é um contexto que leva a população, né, para um lugar de morte. E eu gosto muito, né, de uma escritora, ela tem feito vários trabalhos aqui, que é a Tatiane Nascimento, e ela oferece vários cursos falando sobre sonhos. E um tempo atrás, a Ampicinep também fez uma campanha que era assim, a juventude negra, né, quer viver e quer sonhar. E eu acho que isso é importante, porque quando a gente não tem produção de sonho, de desejo, de expectativa de vida, a gente entra num processo de morte também. E as mortes, né, a população morre tanto por essas condições, mortes reais, violência policial, por doenças que poderiam ser evitadas, mas também por essa morte simbólica, quando você não tem possibilidade de ser quem você é, quando você numa sociedade racista, né, diz que você não é bom, que você não pode estar em determinados lugares, que você não pode ocupar determinados cargos. Então, isso é produção, né, de morte. E a gente precisa trabalhar com produção de vida, produção de sonhos, produção de sentidos. Sim, e isso é muito mascarado, né? Às vezes, quando é uma outra pessoa, um outro contexto conversando, às vezes as pessoas não entendem, né? Como que é para a população negra, como que é pra gente, né? A gente conversa, a gente tenta, eles entendem assim, mas não entendem bem o que realmente é. E aí, quando você tocou nesse assunto, eu lembrei da educação,
né? Como na escola não é ensinado, Sim. né? Não é dito. E eu fiz uma entrevista com um colega meu, Marcelo, e ele contou que na escola que ele foi entender, ele é preto também, ele foi entender o que é viver numa sociedade, né? Sendo um homem preto. Sim. E aí o professor teve que explicar e ensinar para ele como que ele tinha que agir na rua e como isso é cruel. Uma pessoa preta, ela tem que saber como agir na rua. Se for abordado por um policial, se for abordado por uma pessoa racista, a gente tem que aprender a sobreviver, enquanto os outros só sobrevivem, né? E o Achille Mbembe, ele vai falar muito sobre, né, ele que conduz muitos estudos importantes, eu acho que é um dos intelectuais, né, assim, mais importantes que a gente tem também, e eu gosto de falar que quando a gente discute questão racial, né, não é só para pessoas negras, né, é para todo mundo, então a contribuição dele não é só dentro dos estudos, né, raciais, mas é para a sociedade, para a população inteira, e aí ele é uma pessoa que vai discutir muito o efeito do colonialismo, né, lá no contexto, né, africano, mas a gente também pode pensar qual que é o efeito, né, do colonialismo aqui, porque a forma como a gente viveu, né, o processo de escravidão, de colonização no Brasil, impacta até hoje. A gente tem muitos resquícios. Então, eu gosto de falar que como o Brasil ele não viveu leis segregacionistas, como os Estados Unidos, como a África do Sul, né, criou uma ideia de que, bom, aqui nós somos todos miscigenados, né, e a miscigenação foi um grande projeto, né, racista, né, de embranquecimento da população, né, que não deu certo. Hoje somos, né, majoritariamente, né, a população brasileira é negra, mas naquele momento, né, era ainda uma ideia de embranquecimento, né, um plano, né, para que o Brasil desse certo, né, então para dar certo precisaria ser branco. E aí, como o Brasil ele não teve, né, essa história de escola para negros, escolas para brancos, banheiros para negros, o Brasil ele fala, não, racistas são os outros, não somos nós. E nós não temos, né, a gente tem um outro termo interessante que eu gosto, né, que é o epistemicídio, né, que é o quanto a gente apaga todas as contribuições, né, que não são eurocêntricas no nosso currículo. Então, por isso que a gente não sabe da nossa história na escola, por isso que a gente tem uma grande confusão em relação à questão racial no Brasil, né, isso vai impactando nas condições e nas formas de vida da população negra e não, o racismo afeta todo mundo, em níveis diferentes, condições diferentes, né? Mas esse silenciamento, essa dificuldade de discutir questão racial afeta, né, pessoas brancas, pessoas negras, afeta toda a sociedade. Sim. Agora a gente queria saber como que a psicologia pode ajudar nessa conscientização. Eu acho que a psicologia ela tem muito a fazer, e como a gente estava falando de educação, eu acho que um passo que a gente tem caminhado, mas que a gente ainda está distante, mas assim, a gente já conquistou muito, né? Só que como o problema é complexo, a luta ainda é muito grande. Então, eu acho que a gente precisa revisitar os currículos de psicologia, a gente precisa trazer mais autores negros, autores, né, da América Latina, a gente precisa ter disciplinas que não sejam só optativas, mas disciplinas obrigatórias, né, que tratem sobre a questão racial, porque isso é um tema, né, que afeta toda a população e ele sempre é visto, né, de uma forma marginalizada por iniciativas particulares. Então, a nossa categoria, ela precisa entender que esse é um compromisso ético-político da nossa profissão. Não é só um compromisso, né, de psicólogas e psicólogos negros. Discutir gênero, discutir raça, discutir classe, é algo que toda a nossa categoria precisa fazer. Então, acho que a gente precisa melhorar os nossos currículos, porque a gente precisa de uma formação, de uma base, precisa romper esse epistemicídio e ler, entender, né, compreender essas dinâmicas raciais. E eu acho que a gente também precisa, né, fomentar, participar das elaborações, né, de políticas públicas. É bem recente dados sobre saúde mental da população negra, porque os pesquisadores nunca consideraram um quesito raça-cor. Então, todas as pesquisas que a gente tem sobre saúde mental nunca pensaram como é
pensar saúde mental e raça. Como que é esse cruzamento? E aí, recente, quando a gente começa a discutir isso, a gente vai vendo o efeito do racismo. Então, a gente tem uma pesquisa, né, primeira e recente, que é do Ministério da Saúde, em parceria com a ANB, que vai trazer dados sobre óbitos, né, de suicídio de adolescentes e jovens negros, que é uma pesquisa ali de 2018 e 2019. Essa pesquisa vai falar, olha, a cada 10 suicídios, né, 6 acontecem em adolescentes e jovens negros. Por quê? Porque muitas vezes as queixas são tidas como individualizadas, porque as pessoas, né, as próprias vítimas são culpabilizadas, porque os profissionais de saúde não estão preparados para lidar com essa questão e muitas vezes reproduzem racismo no próprio contexto de atendimento e porque no espaço da saúde, ainda que a gente tenha a política integral da população negra, que reconhece o racismo como determinante social, né, na saúde da população, a gente ainda tem pouco mapeamento, muita subnotificação. Então, a gente tem uma portaria, né, número 344, que obriga, né, que o profissional de saúde faça lá o registro, né, pergunte para a pessoa, olha, como que você se considera, né? Qual que é a sua cor? Para a gente ter esses dados e muitas vezes esses dados não é coletado. Então, a gente precisa de dados para a gente poder pensar essas políticas, para que essas políticas sejam efetivas, né? E para que a gente possa trabalhar em todos os âmbitos, né? Porque o racismo é estrutural, então a gente precisa trabalhar na escola, no hospital, na saúde, né? E a gente só vai dar conta de fazer isso se a gente tiver conhecimento, né? Capacidade de entender e de perceber essas dinâmicas. E no Brasil, como a necropolítica se manifesta? Nas ruas das grandes cidades, nas periferias esquecidas pelo poder público e nos corredores das instituições, uma lógica cruel ganha forma no Brasil: a necropolítica. A face mais visível da necropolítica brasileira está nas operações policiais em favelas e comunidades de baixa renda, sob o argumento do combate ao tráfico. O que na realidade muitas vezes se vê é o uso excessivo da força que resulta na morte de jovens negros. Para muitos especialistas, essa violência não é fruto de erros operacionais isolados, mas de uma estrutura sistêmica que marginaliza e criminaliza determinadas parcelas da população. Além da violência armada, a necropolítica se manifesta de forma silenciosa e persistente através da gestão da pobreza. A escassez de políticas públicas eficazes nas áreas da educação, saúde e habitação expõe milhões de brasileiros à insegurança, à fome e à morte prematura. Em vez de promover inclusão, o Estado muitas vezes reforça estigmas e criminaliza a pobreza, aprofundando a exclusão social. No Brasil, a saúde pública é um direito garantido pela Constituição. Mas na prática, o acesso aos cuidados médicos e a sobrevivência ainda é determinado por fatores como cor da pele, classe social e local de moradia. É nesse cenário que estudiosos apontam a presença da necropolítica. Durante a pandemia do Covid-19, vimos como certos corpos foram mais expostos à morte do que outros. O debate sobre necropolítica ganhou ainda mais força durante a pandemia do Covid-19, quando decisões governamentais ou a falta delas impactaram diretamente a sobrevivência de grupos mais vulneráveis. O colapso do sistema de saúde, a ausência de medidas de proteção social e a negligência com populações indígenas e periféricas foram interpretados como expressões claras dessa política de morte. Além das falhas sanitárias, o auxílio emergencial demorou a chegar e, em muitos casos, foi insuficiente. Sem outra alternativa, milhões de brasileiros se viram na obrigação de se expor ao vírus para garantir o sustento, enquanto o poder público mantinha uma postura de indiferença. O Brasil optou por um modelo de enfrentamento que, na prática, sacrificou parte da população. Isso é necropolítica, quando o Estado decide que certas vidas não são prioridades. A pandemia, nesse sentido, não criou novas estruturas de opressão, apenas escancarou as que já existiam. A reflexão sobre a necropolítica, segundo estudiosos, é fundamental para repensar a democracia brasileira e garantir que nenhuma vida seja tratada como descartável em futuras crises. Boa noite, gente. Boa noite. Então, volto a dizer muito obrigada por vocês estarem participando dessa roda de conversa. O tema que a gente vai abordar aqui é necropolítica, né? O nosso trabalho fala sobre o Achille, que foi o filósofo que trouxe esse conceito, né? Então, nesse conceito, ele critica a violência estatal, critica, né, sobre o racismo, sobre como o Estado
ele tem o poder disso, né? Ele tem esse poder de escolher quem vive e quem morre, né? E aí eu me reuni aqui com vocês, chamei vocês pra gente conversar um pouco sobre isso. E eu também queria saber se vocês têm algum relato, ou de vocês, ou então de alguém que já viveu algo do tipo, seja uma violência estatal, seja um racismo, seja uma desigualdade social, onde vocês moram, ou moravam, né? Que vocês moravam no Rio, ou aqui mesmo em Brasília, por favor. Então, sim, eu tenho vários exemplos, né? Tipo, eu morei 14 anos na Pavuna, que é uma das áreas mais violentas. Hoje tem de toque de recolher até. E assim, eu tenho vários exemplos. Tipo, acho que chegou até a passar na televisão, no jornal, foi um amigo meu o irmão de um amigo meu que estudou comigo, que ele estava ali perto da estação Rubens Paiva, metrô da Pavuna, e andando de moto com um macaco, né, de carro, aquela ferramenta de carro, e foi confundido com um fuzil. Então, a polícia soltou a bala nele e ele foi morto, assim, à toa, por total falta de preparo da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Sim. Então, esse é um dos casos. Tem outro também de um amigo meu, outro irmão de um amigo meu, que já foi confundido com um bandido dentro do ônibus. Então, acho que pessoas pretas, pessoas que vivem ali na margem, ali no subúrbio do Rio de Janeiro, eu acho que passa por isso, assim, todos os dias. Se não passa, tem algum parente ou algum conhecido que passe. Mano, no Rio de Janeiro, é porque eu era eu vim pra lá, eu vim de lá pra cá muito novo. Mas o que eu lembro muito é que uma coisa lá pelo menos onde eu morava, no Jardim Azul, era proibido circular de moto depois das 10. Porque além de ser proibido dentro da comunidade, né, que virou comunidade depois, era milícia na época, eles paravam e geralmente era menor de idade. O meu irmão mais velho era menor de idade, participar. E o colega dele estava andando de moto mais de 10 horas da noite no Gardênia, foi confundido, os dois foram confundidos, falando que estavam fazendo assaltos, bateram na moto, o colega dele voou e morreu. Bateram, pararam eles à força. O irmão, graças a Deus, não aconteceu nada com ele. Aí a mulher do meu pai, acabou dando esforço e tudo mais, perguntou pro policial. E falou pra ela, o seu filho é bandido e tudo mais. A gente pegou ele com isso aqui. Aí ele virou pra mãe dele, ele estava com a camisa do colégio. Ele falou, não, mãe, eu não fiz nada. Eu só estava na moto com ele. E isso aí repetiu tanto na minha família que ele não anda de moto. Ele tem um trauma de andar de moto no Rio de Janeiro, tanto que ele só tem a moto dele agora. Eu só consegui isso depois de poucos anos, tá ligado? E foi uma coisa muito ruim, porque na nossa família, parte de pai, todo mundo preto. E todo mundo mora em subúrbio do Rio de Janeiro até hoje. Eu vim pra cá, mas morava também. Morei na Porto Blanco, tudo. E eu sempre tive medo de estar assim. E a gente pegou uma tentativa. Sem medo de estar nessa imagem. Frustrado. Sim. Entendeu? E é engraçado que são relatos que a gente aqui conversando fala, meu Deus, que absurdo, sabe? Mas é algo tão comum, né, entre aspas, é tão comum porque necropolítica, se a gente chegar para qualquer pessoa na rua, qualquer pessoa não, mas se a gente chegar na rua e do nada perguntar, você sabe o que é necropolítica? A pessoa às vezes não consegue responder, ela não sabe dizer o que é necropolítica, mas se a gente dá um exemplo como esse que você passou, ou esse exemplo que a Raíssa deu, por mais que necropolítica seja um assunto que não é muito bem abordado, a gente sabe disso, não é, assim, abordado em escola, o que deveria ser, não muito, né? Às vezes a pessoa sabe só o básico, mas não sabe nem o conceito, não sabe o termo, não sabe que isso é necropolítica.
né? E é algo que é tão vivido do nosso dia a dia, a gente liga a televisão, tá ali, ou então a gente que é preto, tá na nossa pele, a gente sabe o que é isso, a gente sabe o que é esse termo, né? O que ele traz, o peso dele, que foi o peso que o Achille trouxe, né? E aí a gente vê como é importante, né? Esse assunto ser abordado e ele não é abordado como ele deveria ser. O que vocês acham sobre isso? Vocês acham que devia ser mais aparente? Vocês acham que o governo ele ajuda nisso, né, nessa omissão desses assuntos? Eu acho que sim, eu acho que tudo que gera incômodo na sociedade é omitido pelo governo. A galera não debate muito. Eu acho que até eu, assim, até um tempo atrás eu não sabia o que era necropolítica, mesmo já vivendo disso há muito tempo. Mas, e é interessante que a gente só tem esse debate, assim, realmente núcleo pretos, né? A gente não vê grandes, assim, intelectuais brancos debatendo sobre isso. Mas eu acho que é isso, assim, deveria trazer mais estudos e mais debates, não só em universidades, no ensino superior, mas eu acho que desde pequeno uma criança deve saber o que é os seus direitos e deveres perante a sociedade. Porque assim, a informação não chega em quem a gente precisa que chegue, não é conversada, não é debatida, e a gente fica à mercê deles para não fazer nada, entende? Então, as escolas. A minha escola, por exemplo, no Rio de Janeiro, eu nunca tive um debate sobre a questão da minha cor de pele perante a sociedade com o jeito que eu tenho que me portar. Mas aqui em Brasília, graças a Deus, teve um professor de sociologia, negro também, que ele virou para mim e falou que eu precisava ver isso. Que não era normal eu não ter o que dizer quando perguntam para mim o que eu tenho que fazer quando o policial me parar, entendeu? Foram saber realmente dizer. E a gente não é preparado para isso. Eu acho que o Estado colabora para que isso aconteça com um dia. Pra gente ver a proporção que isso é, né? Porque a gente precisa estar preparado para se alguma coisa acontecer. Não é algo tipo a gente sabe que o Estado vai nos acolher. Porque se uma pessoa preta for parada pela polícia, ela tem que saber como agir, ela tem que saber como reagir. Vou aproveitar que a gente está falando aqui de relato, eu vou falar um relato do filho do meu padrasto, né? Que a gente estava no fundamental, não tinha nem 15 anos de idade ainda, e ele chegando assim, ele já estava chegando na escola que a gente estudava, ele se agachou para amarrar o cadastro. Ele preto, retindo, parou o carro da polícia, na hora mandaram ele encostar e falaram que ele estava escondendo drogas. Num local que era asfalto, não tinha grama, não tinha onde esconder, e ele só pegou e falou, eu estava amarrando o meu cadastro. E ele, não, você estava escondendo drogas. E aí, a pessoa fica naquela situação de constrangimento, porque imagina um adolescente de 14, 13 anos ser parado na parede, ser revistado na frente de todo mundo, à luz do dia, porque a gente estudava à tarde, então tinha gente indo para a escola nesse horário, e aí sendo revistado por uma coisa que ele não fez. Ele nunca usou drogas, ele não usa drogas. Naquele momento, não usava, não estava, né, portando drogas, ele só estava amarrando o cadastro dele. Então a gente vê como que é bizarro isso. Sabe, uma pessoa preta não pode abaixar na rua para amarrar um cadastro. Então uma pessoa preta não pode pegar, colocar a mochila para frente para pegar alguma coisa na mochila dentro de uma loja, porque acha que a pessoa está pegando algo da loja e está roubando, né? Você até me lembrou uma situação que aconteceu com a sua irmã, por exemplo. Eu e sua irmã, que a gente estava voltando da igreja e a gente foi parada pela polícia, né? Eu lembro então é desse questão dia. Que, tipo assim, pessoas pretas não podem andar em grupo, não podem andar juntas, que a gente já é vista como um perigo eminente. Sim, e foi ótimo você trazer essa situação, porque eu lembro desse dia, eu lembro de chorar muito, porque eu tinha muito medo da polícia, eu sempre tive muito medo. E eu lembro, porque o meu padrasto, ele é militar, e eu lembro que a policial revistou vocês, ficou querendo ver o que tinha no pendrive de vocês, que era um trabalho, se eu não me engano. Sim. E ela só entregou de volta o pendrive quando o meu padrasto foi até vocês e disse que era de Marinha. Exato.
E aí isso mostra como as autoridades têm esse poder nas pessoas, porque se fosse qualquer pessoa preta, que meu padrasto também é preto, mesmo ele sendo militar, mas se fosse qualquer outra pessoa preta, sei lá, se fosse um outro trabalhador preto, ou Qualquer então alguém, civil, né? Sem ser militar. qualquer civil preto, se chegasse ali, talvez ela não fosse entregar. Mas o fato dele chegar lá, falar que ele era militar, falar ali que era casa de marinha, que ele pegou e o que ela fez, entregou de volta. Então, isso mostra como as autoridades têm esse poder, sim, sobre a sociedade, Sim. querendo ou não. Não só a polícia, né? Às vezes alguém da Marinha, do Exército, acaba tendo esse poder, que é esse conceito que ele traz, né? Que é essa escolha de quem decide morrer ou não, quem decide morrer ou viver, né? E além desses casos, né, de violência estatal, dessa opressão, né, das autoridades na população, o que vocês acham desse conceito na saúde pública? Vocês acham que tem a ver também dessa Eu acho questão? total, eu acho total. Eu acho que corpos pretos são negligenciados em todas as áreas, infelizmente. Eu acho que Principalmente. na saúde pública, principalmente, eu acho que a gente tem, a nossa voz é menos escutada. Uhum. Cara, eu concordo. Cara, eu concordo, porque eu trabalhei em hospital, entendeu? E o pouco tempo que eu trabalhei, um ano que eu trabalhei no hospital, foi de achar até corpo preto mesmo, surrado, não sabiam o que aconteceu, entendeu? Não tinha testemunho do que aconteceu com ele, sem identidade. E acharam a identidade dele em mato, entendeu? Jogada fora. Chegou no hospital como indigente, sem identificação. E isso é o que Uhum. a direção hospital faz é jogar de lado, porque não pode mais fazer nada, entende? Não pode fazer muita coisa e eles ficam de mãos atadas, porque o rapaz chega sem identidade, não sabe o que aconteceu. Muitas vezes é porque foi parado pela polícia, sim. Tem, tem dados e tem muita gente que fala isso, mas por medo da repercussão que pode tomar e de chegar até elas não abrem a boca. E também não só a questão da população preta, né? Mas também das pessoas que moram em locais mais pobres, né? Vamos dizer assim, em algumas situações como comunidades e afins, que a maioria da população é preta, né? Que mora nesses locais, mas assim, a gente consegue ver muito, não só nessa questão de chegar alguém sem identidade, chegar lá e não saber como lidar, ou então lidar de qualquer forma, mas também a gente tem vários exemplos de UPA, UBS, a pessoa chega lá para não ter um tratamento e é mandado de volta, como esses dias teve um caso de um paciente que assim que chegou na UPA, mandaram ele para casa e ele morreu horas depois, né? Parece que o governo ele não tá dedicado a ajudar essa população que é mais prejudicada, né? É realmente essa questão de escolher quem eu vou ajudar. Realmente é necessário ajudar essa pessoa mais pobre, essa comunidade que é mais. Fugiu a Vulnerável. palavra. Isso, essa população que é mais vulnerável. Então, são pessoas pretas, são pessoas que moram em locais vulneráveis, né? Que são de desigualdade social enorme, né? Então a gente vê como isso é um absurdo, né? Sim. É um absurdo isso. E é isso que o conceito traz, para a pessoa conseguir abrir os olhos e ver essa situação, sabe? Então é um tema importante, é um tema que tem que ser abordado, é um tema que tem que ser ouvido, não só pela gente que é preto, não só pela população preta, e também pelos brancos e afins, até porque não adianta só a gente fazer, né? Não adianta só a gente que é um pessoal vulnerável ou alguém que sofre de desigualdade ou alguém ou que já sofreu, mas também esses que estão protegendo, no caso, o governo, pessoas brancas, pessoas que têm uma situação melhor.
Então, não adianta a gente estar aqui falando, é muito bom conversar, é muito bom a gente estar aqui interagindo, mas isso, infelizmente, mesmo se a gente fosse para algum lugar, talvez, né, que tivesse mais voz, de início ia ter uma escuta e depois ia parar. As pessoas iriam esquecer, como aquele caso daquela família que me lembrou, eu acabei de lembrar daquela família que foi no Rio também, que foram assassinados por policiais lá em Marechal, que foram mais de 10 tiros, que morreu todo mundo, que só tinha homem preto no carro, e de início foi uma repercussão enorme, todo mundo indignado. Hoje em dia não se fala mais, sabe? Até pouco tempo os policiais estavam soltos. Nossa, você me fez lembrar de um caso dos meninos de Costa Barros, que Uhum. um foi comemorar que ele conseguiu ser menor aprendiz e foi comemorar com os amigos, e eram 5 pretos no carro e metralharam o carro, assim, acabando com várias famílias. A mãe de um deles morreu, tipo, de tristeza. É um dos casos, assim, eu acho que mais, assim, violentos. E aí você vê assim, a gente sabe desse caso, mas quem mais sabe? É verdade. Sabe? É um caso que já aconteceu já faz muito tempo. Talvez se eu chegar ali agora e perguntar para alguém, vão falar: Nossa, que caso é esse? Que triste. Sabe? Ele não adianta. Os assuntos eles têm uma grande proporção no início, um grande choque, porque a mídia também não consegue esconder totalmente, né? E depois de um tempo é abafado. Não só pelas autoridades, mas também pelo governo. Porque se não tivesse o governo, talvez as coisas melhor. Quer dizer, se o governo não agisse dessa forma, talvez seria melhor escutado. De fato, revoltante, né, Gustavo? Realmente. Bom, agora vamos ao vivo na Unieuro, onde a nossa repórter Paula vai nos trazer novos depoimentos. Paula, é com você. Boa noite, Gustavo. Boa noite, Luana. Pois é, eu tô aqui com o Lucas, estudante de psicologia aqui da Unieuro. Prazer, pessoal. Sou o Lucas, sou estudante do 7º semestre de psicologia aqui da Unieuro. Eu trabalho atualmente no Conselho Federal de Psicologia, no setor de projetos estratégicos, e um dos projetos que a gente tem feito ultimamente é o projeto de ações afirmativas dentro do projeto Conselhos. Perfeito. Eu trouxe o Lucas aqui para a gente falar um pouquinho mais sobre a necropolítica e como é um assunto importante, né, que a gente precisa trazer. Quando você fala de uma psicologia social, de uma psicologia que pensa em questões voltadas à sociedade, é impossível não falar de necropolítica, porque você tem um grupo que causa uma violência e um grupo que sofre. E o grupo que causa não necessariamente faz de forma consciente, porque tem uma estrutura também que permite e permeia que isso aconteça. Mas quando você fala de uma violência na escala que ela acontece, principalmente com populações negras, com povos originários, com mulheres, ela torna uma proporção totalmente diferente. Por quê? A necropolítica, ela também fala de pessoas. E essas pessoas, elas são dignas de direitos, são dignas de garantias. Quando você fala de direito, você fala da dignidade da pessoa humana. Por que essas pessoas não têm acesso a algo que a Constituição Federal garante que elas têm? A etnia delas, a cor da pele, o gênero, o sexo justifica uma violência que não só deslegitima ela, mas que também acaba por colocar ela num lugar de vulnerabilidade? Não. A necropolítica, ela fala de um sistema onde, por exemplo, você tem aquele processo, o Black Lives Matter, onde as pessoas brancas tinham que ficar na frente, porque a população negra tinha o seu corpo tão violado que as pessoas brancas precisaram fazer uma barricada para protegê-las. Em que sentido o direito de voto não está sendo, não de voto, mas o direito de protestar, de reclamar por algo que faz parte do cotidiano dela, foi tirado por elas. E quando você coloca isso dentro de uma política, é inevitável falar de números, porque esses números falam de violência. Por que a população vulnerável, ela é negra? Por que a população carcerária, em sua maior parte, é negra, onde os crimes de colarinho branco são cometidos, em sua maior parte, por pessoas brancas? Por que pessoas brancas conseguem cometer crimes de colarinho brancas e pessoas não? Onde é que essas pessoas estão? Que lugares elas ocupam? E isso fala de um sistema que mata. Quando você fala de números onde a violência cresce, onde a violência policial que está ali para proteger essa população cresce,
torna nítido que existe uma precificação. Tem até uma música muito antiga que fala que a carne mais barata é a carne negra. Por que ela é barata? Se ela tem uma escala tão grande de produção. Quando você traz o sistema de embranquecimento que foi implementado no Brasil, ele funcionou de uma forma tão inteligente que tornou natural falas que acabam por machucar essa população. E a necropolítica, ela permeia todos esses assuntos. Porque a política fala da política de morte. E quando você tem uma morte física, você tem uma morte social. Você tem uma morte de direitos fundamentais, o que sobra? É isso, né, gente? Depois de escutar essas palavras do Lucas, a gente também viu a roda de conversa mais cedo que eu tive com a Raíssa, com o Marcelo, e é bom frisar, né? É importante a gente falar sobre a necropolítica. Ela tá na nossa sociedade, ela tá no nosso cotidiano e a gente precisa falar sobre ela. É isso, é com vocês agora. Mesmo diante de um cenário marcado pela exclusão, pela violência e pela negação do direito à vida, a necropolítica não reina sem resistência. No Brasil, diversas frentes se organizam contra esse sistema que decide quem vive e quem morre. Um exemplo poderoso são as ocupações indígenas e urbanas, como a aldeia Maracanã, no Rio de Janeiro, o símbolo de luta pela preservação da cultura ancestral, e a comunidade Dandara, em Belo Horizonte, onde mais de 150 famílias ocuparam um terreno para garantir o direito básico à moradia, enfrentando até repressão policial. Mas a resistência, ela não está só na terra, ela também está nos corpos, especialmente nos corpos das mulheres indígenas. A Articulação Nacional de Mulheres Indígenas, Guerreiras da Ancestralidade, a AMIGA, vem denunciando a violência institucional, lutando por saúde, educação e pela vida dos povos originários. Durante a pandemia, a necropolítica ficou escancarada. Milhares de vidas perdidas, negligência, fome. O povo Yanomami foi um dos mais atingidos. Crianças com 8 anos pesando apenas 12 quilos. Cenas registradas por jornalistas, médicos e ativistas que documentaram essa tragédia anunciada. Apesar do cenário sombrio imposto pela necropolítica, esse sistema que decide quem deve viver e quem pode morrer, alimentado pela desigualdade, pelo racismo estrutural e pela omissão do Estado, há resistências que insistem em florescer no concreto das periferias e nas margens do que se considera o centro. Movimentos sociais, coletivos periféricos, artistas independentes, educadores populares e militantes vêm formando uma frente de resistência que se recusa a aceitar a morte como destino. Eles respondem com a arte, com a educação, com o afeto e com a política. São ações que não apenas denunciam, mas propõem, ocupam espaços, criam redes de apoio, escrevem, cantam, dançam e ensinam. A necropolítica tenta silenciar, mas das periferias ecoa uma voz potente que diz: estamos vivos e seguimos lutando. Mesmo quando o Estado se ausenta, a resistência se reinventa. Na arte, no rap, na fotografia, nas redes de solidariedade, porque enquanto houver vida, haverá luta.